prévia da inflação sobe 1,17% em novembro. Essa é a maior variação para o mês desde 2002. E você vai ver também. A maioria das negociações salariais feitas em outubro não foi positiva para o trabalhador. A agência europeia aprova a vacina da Pfizer contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos. Atentado na capital da Somália deixa 8 mortos e dezenas de feridos. Um ano sem Diego Maradona. Em Nápoles, a lenda do futebol ganha uma estátua em homenagem. Você vai ver a partir de agora. Uma boa tarde, seja bem-vindo. O preço dos transportes e gastos com habitação influenciaram na alta da inflação na prévia de novembro. Segundo o IBGE, o número é o mais alto para o mês dos últimos 19 anos. Puxado mais uma vez pela alta da gasolina, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15 de novembro, teve alta de 1,17%. O número ficou um pouco abaixo do aumento registrado em outubro, de 1,20%. Para o mês, foi a maior variação desde 2002, quando registrou 2,08%. O IPCA 15 acumula alta de 9,57% no ano e 10,73% nos últimos 12 meses. Todos os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em novembro. A maior variação e o principal impacto vieram do setor de transportes, com um aumento no preço dos combustíveis. A gasolina foi mais uma vez a vilã da inflação, com alta de 6,61%, que representou o maior impacto individual no índice do mês. No ano, o combustível acumula variação de 44,83% e em 12 meses de 48%. Em seguida veio a habitação. No grupo, a maior contribuição foi do gás de botijão, que subiu 4,34%. Os preços do produto já acumularam alta de 51,5% desde o período iniciado em junho de 2020. E a saúde e cuidados pessoais também influenciaram. Juntos, os 3 grupos contribuíram com 0,88 ponto percentual no IPCA 15 de novembro, o equivalente a cerca de 75% do índice do mês. O reajuste salarial da maioria dos trabalhadores em outubro ficou abaixo da inflação. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor acumula alta de mais de 10% nos últimos 12 meses. A maioria das negociações salariais feitas em outubro não foi positiva para o trabalhador. Dados da FIPE mostram que 70% dos salários ficaram abaixo da inflação, ou seja, com perda real. O reajuste recebido pelos profissionais foi em média de 9%, o que representa uma defasagem de 1,8 ponto percentual em relação à inflação do INPC de 12 meses, que ficou em 10,80%. O índice verifica a variação do custo de vida médio de famílias com renda mensal de 1 a 5 salários mínimos. Esses grupos são mais sensíveis às variações de preços, já que tendem a gastar todo o seu rendimento em itens básicos, como alimentação, medicamentos e transporte. Já nos acordos coletivos, a perda real foi ainda maior, 2,8 ponto percentual. Em outubro, apenas 17,5% das negociações salariais garantiram a reposição da inflação e 12,4% proporcionaram ganho real ao trabalhador com reposição da inflação mais um percentual de aumento excedente. Na comparação entre os setores, somente o da construção civil, papel e embalagens, fiação e tecelagem e energia elétrica fizeram um reajuste equivalente à inflação. Ao todo, o país contabilizou 193 negociações coletivas em outubro. São Paulo liderou os acordos com 72 negociações. O Ministério Público Federal recomendou a repressão emergencial do garimpo no Rio Madeira, na Amazônia. Centenas de embarcações de drenagem para o garimpo ilegal se instalaram no afluente do Rio Amazonas há pelo menos 15 dias para exploração ilegal de ouro. Balsas e dragas ilegais varrem o Rio Madeira em busca de ouro. Do alto se pode ter uma ideia da quantidade de embarcações. As imagens divulgadas pela organização ambiental Greenpeace mostram linhas de embarcações dispostas uma ao lado da outra, avançando através do leito do Rio Madeira.
Boatos sobre a descoberta de ouro nas proximidades da comunidade de Rosarinho, no Amazonas, levaram balsas e empurradores a descerem o Rio Madeira para o local em busca do metal. Apesar de o garimpo ser uma atividade clandestina comum e de conhecimento público nessa região, o movimento atípico em Altazes, que fica a cerca de 100 quilômetros de Manaus, chamou a atenção da população. E agora vamos falar de coronavírus. As médias de mortes e casos de Covid no Brasil apresentaram queda, mas 12 estados registraram alta nos óbitos pela doença. O Brasil registrou mais 273 mortes por Covid-19 em 24 horas. Agora o país chegou a 613.339 vítimas da doença. De um dia para o outro também foram confirmados mais 12.930 novos casos. No total já são mais de 22 milhões e 43 mil diagnósticos positivos para o coronavírus. A média de mortes está em 213 vítimas por dia. Segue abaixo de 300 pelo 23º dia seguido. Com uma redução de 17,38% em relação a 2 semanas atrás, a curva volta a apresentar tendência de queda. A média móvel de casos indica 9.350 novos registros diários. Com uma diminuição de 15,02% em relação a 2 semanas, apresenta tendência de queda. No cenário que mostra a evolução da doença por regiões, hoje 12 estados apontaram alta. Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Já em estabilidade agora estão 7 estados: Acre, Alagoas, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Tocantins. 8 unidades da federação apresentam queda: Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, assinou um novo decreto que permite a realização de todas as categorias de eventos e libera a ocupação máxima dos estádios esportivos. Além disso, o uso de máscaras deixa de ser obrigatório em ambientes abertos, onde é possível o distanciamento. Já nos ambientes fechados, o uso da máscara continua obrigatório. Segundo o governo, essas medidas só foram possíveis por causa do avanço da vacinação e da redução do número de casos e de óbitos pela doença no estado. Por falar em vacinação, o Brasil aplicou mais de 304.710.000 doses de vacinas e a cidade de São Paulo chegou a 100% da população adulta com a imunização completa de 2 doses contra a Covid. E a partir de hoje, equipes da Secretaria de Saúde da capital vão às escolas públicas para aplicar a 2ª dose nos adolescentes. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 158.368.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 74,24% da população, enquanto mais de 131.248.000 brasileiros tomaram a 2ª dose ou a dose única, o que representa 61,53% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 15.093.000 pessoas, 7,8% da população. A agência europeia aprovou a vacina da Pfizer contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos de idade. Enquanto isso, a França anunciou que vai reforçar a imunização para pessoas acima dos 18 anos. A decisão vai ajudar a acelerar a luta contra o vírus no momento em que a pandemia avança na Europa. A EMA anunciou que um painel de especialistas recomendou ampliar a indicação da vacina para incluir as crianças nesta faixa etária. O governo francês também anunciou uma campanha de vacinação de reforço contra a Covid para todas as pessoas com mais de 18 anos, 5 meses após a última injeção. As autoridades descartaram a implementação de um novo confinamento ou toque de recolher, apesar do agravamento da pandemia. Já a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra o coronavírus está descartada por enquanto no país.
A Europa voltou a ser o epicentro da pandemia no mundo. A crise provocada pelo novo coronavírus vem produzindo trágicas marcas na Alemanha. No total, mais de 100 mil pessoas morreram de Covid no país e nas últimas 24 horas foram registradas 351 mortes. As autoridades locais confirmaram um novo recorde diário. Nas últimas 24 horas foram registradas 351 mortes. O Instituto Robert Koch do governo federal ainda registrou 75.961 novas infecções, também um novo recorde diário para a maior economia da zona do euro. A média móvel atingiu um pico máximo de 419,7 contágios por 100 mil habitantes. A pandemia é o principal desafio para a nova coalizão governamental, que deve assumir o poder em dezembro, após o acordo anunciado entre social-democratas, verdes e liberais. O foco da doença se propaga por toda a Europa, atualmente a região do mundo mais afetada pela pandemia, com mais de 2,5 milhões de casos e quase 30 mil mortos em uma semana. E a situação é mais grave em países com taxas de vacinação abaixo do esperado, como acontece na Alemanha e na vizinha Áustria, onde o governo retomou o confinamento da população. No caso alemão, a taxa de vacinação da população completamente vacinada é de quase 69%, abaixo de outras grandes nações europeias, como Espanha, França ou Itália. E pelo menos 8 pessoas morreram e 17 ficaram feridas em um atentado com carro-bomba perto de uma escola na capital da Somália nesta quinta-feira. Pais de alunos correram para o local em busca de notícias. Testemunhas disseram que um grande comboio transportando tropas da Força da União Africana que luta contra o grupo Al-Shabaab ligado à Al-Qaeda estava passando pela área quando a bomba explodiu. O Al-Shabaab assumiu a responsabilidade pelo atentado, dizendo que era dirigido a treinadores militares. O Bloco da África Oriental, IGAD, condenou o que descreveu como um ataque terrorista hediondo e irrepreensível. Os rebeldes realizam ataques com frequência na capital e em outras partes do país contra alvos civis, militares e do governo. No sábado, um importante jornalista somali foi morto e um colega ficou gravemente ferido em um atentado suicida reivindicado pelo Al-Shabaab. Os militantes também disseram ter sido responsáveis por 2 ataques em setembro, que juntos mataram 17 pessoas. Na Sibéria, 11 pessoas morreram e 46 estão desaparecidas após um acidente em uma mina de carvão. A tragédia é a mais recente na região russa, conhecida por ter várias minas. Até o momento, dezenas de mineiros permanecem dentro do local sem comunicação. O governador disse que não há sinais de fumaça intensa e que os sistemas de ventilação da mina estão operantes. As autoridades não divulgaram informações sobre as causas do acidente. O Ministério Russo de Emergências afirmou que 237 trabalhadores foram retirados da mina. As equipes de resgate da polícia seguem os trabalhos no local em meio à neve. O Ministério de Emergências informou que ainda não se sabe o local exato onde estão os mineiros desaparecidos. A região siberiana de Kemerovo é conhecida por ter várias minas de carvão. Você vai ver depois do intervalo. 1 ano sem Diego Maradona. Em Nápoles, a lenda do futebol ganha uma estátua em homenagem. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo. Alguns passageiros de um avião da Azul ficaram feridos após uma pane na aeronave modelo Airbus 320. O voo 2751 sairia do aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, com destino a Guarulhos, em São Paulo, na madrugada desta quinta-feira. A decolagem precisou ser abortada após a identificação de uma pane. Os passageiros tiveram que descer pelo escorregador inflável da saída de emergência e alguns se feriram. A Azul lamentou o ocorrido e reforçou que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações. O Brasil e o Paraguai celebraram uma cooperação bilateral contra o crime organizado. O acordo anunciado em Brasília também prevê a construção de uma segunda ponte que vai ligar os dois países. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente. Os presidentes do Brasil e Paraguai assinaram um acordo contra o crime organizado.
Jair Bolsonaro e Mário Abdo Benítez anunciaram uma cooperação bilateral que tem como objetivo combater o crime organizado na fronteira entre os dois países. Tratamos também da questão do crime organizado. O Paraguai tem nos ajudado e muito nessa questão. Inauguramos há pouco mais um radar lá em Ponta Porã, que basicamente toda a nossa fronteira está blindada com esse novo radar. No caso do Paraguai, hemos podido expulsar. No caso do Paraguai, conseguimos expulsar muitas pessoas solicitadas pela Justiça brasileira e com a cooperação do governo também conseguimos golpes sem precedentes no narcotráfico na apreensão de cocaína. Também hemos podido lograr inéditos golpes ao narcotráfico, incautação de cocaína. Os dois líderes também reafirmaram avanços nas negociações das tarifas de geração de energia elétrica da hidrelétrica binacional Itaipu. Assim como mencionou o presidente. Conforme mencionou o presidente, também discutimos outros assuntos de grande importância em nosso relacionamento bilateral. A revisão do anexo C da binacional Itaipu, que é um assunto de interesse que temos até 2023 para avançar neste processo de revisão. 2023. Um acordo assinado entre os dois países em 73 viabilizou a construção de Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo em produção de energia. Os líderes também anunciaram a construção de uma segunda ponte que vai ligar o Brasil ao Paraguai e vai ser construída entre as cidades de Foz do Iguaçu e Presidente Franco. Apesar do número de mortes causadas pela pandemia, cresceu a expectativa de vida dos brasileiros. De acordo com o IBGE, a esperança é de viver até perto dos 77 anos. A crise sanitária provocada pela pandemia de Covid-19 não fez cair a expectativa de vida dos brasileiros em 2020. Ao contrário, cresceu e passou de 76 anos e 6 meses em 2019 para 76 anos e 8 meses no ano passado, um aumento de 2 meses. Para a população masculina, a esperança de vida ao nascer seria de 73 anos e 3 meses, e para as mulheres, de 80 anos e 3 meses em 2020. Desde 1940, a esperança de vida no Brasil aumentou em 31 anos e 3 meses. As informações fornecidas pelo estudo, que é publicado anualmente, servem de parâmetro para determinar o fator previdenciário no cálculo das aposentadorias do Regime Geral de Previdência Social. Em 1940, a esperança de vida era de 45 anos e 5 meses, sendo 42 anos e 9 meses para homens e 48 anos e 3 meses para mulheres. A taxa de mortalidade infantil era de cerca de 146 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. Já em 2020, a taxa foi de 11 mortos por 1.000 nascidos. E agora vamos falar de futebol. O elenco do Palmeiras desembarcou no início da noite de ontem em Montevidéu, capital do Uruguai, onde vai disputar a final da Copa Libertadores. A partida será no sábado no estádio Centenário contra o Flamengo. A delegação deixou o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por volta das 4 da tarde, no horário de Brasília, e pousou na cidade uruguaia às 6h30. O voo estava previsto para sair um pouco antes, mas houve um atraso de quase 50 minutos. A comitiva palmeirense chegou em 2 ônibus ao hotel de Montevidéu e torcedores estavam na porta do local para recebê-los. Em um avião envelopado com detalhes do Palmeiras na carenagem e nas poltronas, o time ainda contou com o mesmo piloto que levou a delegação ao Rio de Janeiro para disputar a final da Libertadores de 2020 contra o Santos. A delegação viajou depois do treino na academia de futebol, com o retorno de Felipe Melo. Na saída do CT, os torcedores fizeram uma festa para demonstrar apoio ao time. O Verdão agora realizará mais 2 atividades em Montevidéu antes da decisão de sábado, no estádio Centenário. Atual campeão, Palmeiras busca o tricampeonato e assim empatar com São Paulo, Grêmio e Santos como os maiores vencedores do Brasil na Libertadores. Nos corações, nas paredes e em camisas, Diego Armando Maradona pode ser encontrado por toda a parte em Nápoles. Um ano após a morte da estrela do futebol, mais uma homenagem foi erguida em frente ao estádio São Paulo. Na cidade italiana, o ex-jogador de futebol argentino, que integrou o clube local, ganha mais uma homenagem no primeiro aniversário de sua morte, uma estátua de bronze em frente ao estádio São Paulo, rebatizado de Maradona em dezembro passado.
De acordo com o Domenico Seppe, a escultura tem quase o tamanho natural do craque. Depois de saber da morte de Diego Armando Maradona, como napolitano, foi como se faltasse algo na minha vida, no meu dia a dia. Resolvi homenagear o campeão argentino com uma obra que lhe daria a eternidade. Como napolitano, principalmente como torcedor da equipe do Napoli e escultor, a única coisa que pude fazer foi homenageá-lo com uma escultura. No quarteirão espanhol, no centro histórico de Nápoles, um afresco pintado em 1990 também lembra Maradona, mas é apenas uma das muitas homenagens ao ídolo. Novos murais aparecem regularmente na cidade italiana e em toda a região. Eu não queria ver apenas Nápoles, também queria ver como os napolitanos se lembram de Diego, sua história, futebol, esportes e de sua vida. Ver as bandeiras, todo. Para mim, Diego é um deus. Ver todas as bandeiras aqui e o fato dele ter conquistado o coração de Nápoles é uma loucura. Vim só para isso, para ver os murais e ver como as pessoas amam Maradona e os argentinos também. Diego ganhou o coração dos napolitanos. E assim amam a los argentinos também, porque bueno, Diego se ganhou o coração de Nápoles. A camisa que o Napoli veste esse mês tem o rosto de Maradona desenhado e o clube vai instalar outra estátua neste domingo no estádio. Mas a verdadeira homenagem esperada pelos torcedores é a conquista do Scudetto, o campeonato italiano. O clube ganhou o torneio apenas 2 vezes, ambas com a liderança de Maradona. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Já já tem mais informações com a Juliana Dariva. Uma boa tarde para você e até amanhã.